graça e a paz do Senhor Jesus aos amados irmãos em Cristo. Esta é a nossa aula da EBD, da Igreja Batista Missionária da Amazônia, a IBMA, que provisoriamente estamos fazendo através de vídeo, em decorrência do que vem acontecendo no mundo a respeito do coronavírus. Nós estamos estudando esta revista aqui, Gálatas e Colossenses, e chegamos aqui na nossa lição número 12, Cristo acima de tudo. E é aqui que nós vamos meditar nesta lição de hoje da EBD. Vamos orar. Deus amado e querido, nós bendizemos e louvamos o teu santo nome, colocamos as nossas vidas ao inteiro dispor do Senhor, para que o Senhor faça assim como o Senhor quer. Queremos nesta hora, em obediência à tua palavra, Senhor, que diz para que nós meditássemos sobre ela. Isso nós queremos fazer agora, meditar na tua palavra, no livro de Colossenses, Pai querido. Pedimos que aquele que o Senhor enviou, o Espírito Santo, que veio para nos guiar em todos os nossos caminhos, possa direcionar os nossos corações, o nosso pensamento, a nossa mente, para entender, Pai, a tua palavra revelada, para que nós possamos ter nesta manhã, nesta tarde, que a aula pode ser à tarde ou de manhã, a iluminação do Senhor, do entendimento, para que assim possamos viver aquilo que o Senhor diz que nós devemos viver. É assim que nós oramos e agradecemos ao Senhor em nome de Jesus. Pois bem, meus irmãos, então, a lição 12, Cristo acima de tudo, do livro de Colossenses. O texto básico de hoje está em Colossenses, capítulo 1, dos versos 13 a 19. Nós já estudamos na primeira lição, na lição número 10, os versículos 1 e 2, na lição número 11, de 3 até 12, e agora, nessa lição número 12, do livro de Colossenses, no capítulo 1, vamos do versículo 13 até o versículo 19. O versículo-chave de hoje está em Colossenses 1, verso 17, que diz assim: Ele é antes de todas as coisas, e nele subsistem todas as coisas. Aqui nesse livro de Colossenses, os problemas da igreja de Colosso não eram de origem judaica, como aconteceu na Galácia, que nós vimos no livro de Gálatas, e que deu origem à carta aos Gálatas, como nós já estudamos anteriormente, inclusive nessa revista que ela está abarcando Gálatas e Colossenses. O problema aqui era outro. Então esta epístola aos Colossenses foi escrita para combater algo chamado de gnosticismo. Mas já já a gente vai explicar o que é o gnosticismo. Você vai ver isso de uma forma bem rápida, porque você já viu na lição número 10, com o pastor Felipe, que explicou detalhadamente sobre isso. Bom, os alvos da nossa lição, primeira coisa nós devemos saber relembrar que acima de tudo, visível e invisível, está Cristo o Senhor. Também como alvo da nossa lição, nós precisamos sentir, ou seja, perceber cada dia mais que Cristo está acima do universo e acima da igreja. E também agir, testemunhar a fé em Cristo por onde a gente passar. Então são os alvos da nossa lição de hoje. Pois bem, então como você já viu nas lições anteriores, Paulo ensinou que a razão da conquista e da garantia da nossa herança, ela está na obra da redenção realizada por Jesus Cristo. Você viu na lição passada, número 11. Agora, a seguir aqui, o apóstolo Paulo ensina os seus leitores, também incluindo nós, sobre as características e prerrogativas de Jesus, que o tornam o ser sobremodo excelente. Guarde isso aí, Jesus, ser sobremodo excelente. E o principal objetivo do apóstolo com essa carta aos Colossenses é demonstrar que Cristo está acima de qualquer ser espiritual. Que esses seres espirituais eles foram apresentados pelos falsos mestres de Colossos, os falsos mestres do gnosticismo, como meio para se chegar a Deus, e como nós vamos ver hoje, o apóstolo Paulo escreveu com essa carta, mostrando que isso não é verdade e que sim, Cristo está acima de qualquer ser espiritual.
A nossa lição de hoje ela tem duas sessões, para que você não se perca. A primeira sessão, a sessão 1, ela fala da obra da redenção e engloba o capítulo 1 e os versos 13 e 14 aqui de Colossenses. Na sessão número 2, ela fala sobre a preeminência do Redentor. Tem duas palavrinhas aí que nós vamos explicar, preeminência e Redentor, também na sessão 1 sobre redenção, para que você possa entender. Então, a sessão 2, a preeminência do Redentor, Colossenses capítulo 1, dos versos 15 até o verso 18. Então, vamos em frente. A obra da redenção, capítulo 1 de Colossenses, versos 13 e 14, nós vamos ler aqui, diz assim: e que nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amado. É o 13. Verso 14. Em quem temos a redenção, a saber, a remissão dos pecados. Como eu já expliquei em textos mais adiante, o apóstolo ensinou sobre o caráter de Cristo. Mas nesses dois versículos, 13 e 14, em poucas palavras, o apóstolo esboçou a obra que Jesus realizou, mediante a qual nos tornamos participantes da herança dos santos na luz. O verso 13, ele diz assim: e nos tirou do poder das trevas. É uma coisa. Então, primeiro ele nos tirou do poder de onde? Do poder das trevas. Depois, ele nos transportou para onde? Para o reino do Filho do seu amado. A palavra libertou, no original grego, ela é ruomai. Significa atrair para si mesmo. Que foi o que Jesus fez? Significa salvar, significa resgatar. Essa palavra, ela não é colocada de qualquer jeito aqui. Ela era usada no tempo do apóstolo em relação ao resgate de uma terrível situação que alguém se encontrava. Neste contexto espiritual, se refere ao império das trevas, que ameaçava as pessoas, que são os poderes malignos. Depois você pode consultar Lucas 22, 53, que ele explica detalhadamente isso. Sobre os quais a autoridade de Satanás é exercida. Você pode ver em Atos 26, 18. Então, Cristo, ele nos libertou, ele atraiu para si, ele nos resgatou. De onde? Do império das trevas. Trevas, nesse caso aqui, é o estado de separação e ignorância em que o homem se encontrava em relação a Deus. Esse estado de trevas é uma força irresistível que arrasta o homem perdido para o abismo. É desse tipo de império, de trevas, que nós fomos libertados, que nós fomos resgatados de uma vez para sempre. Diz também aqui que, na palavra, no verso 13, que ele nos tirou, mas ele não só nos tirou e nos deixou lá, mas ele nos transportou. Este é o outro lado da libertação. Nós cristãos não somente fomos libertos do domínio do pecado, mas nós fomos também transportados ou trasladados para outro tipo de domínio. Ou seja, nós estávamos em trevas e Deus, Jesus, nos transportou para a sua luz. Deus nos transportou, como diz aqui o verso 13, para o reino do Filho do seu amado. Então Deus nos tirou de um lugar e nos colocou em outro lugar. Essa palavra aqui, transportar, ela significa remover, no grego, transferir. É o significado dela no grego. Então não é somente transportar de qualquer jeito, é um resgate mesmo. Deus nos removeu das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amado. Amém? Também diz aqui, no verso 14, então que ele tinha nos tirado do Filho do seu amado, em quem temos redenção, a saber, a remissão dos pecados.
Essa palavra redenção também, como eu creio que todas as palavras da Bíblia, elas não foram colocadas ao acaso, foram inspiradas divinamente pelo Espírito Santo com um significado num contexto real daquelas pessoas que viviam naquela época. No grego, a palavra redenção, ela é apolutrosis. Significa redenção, significa resgate. Nós estamos aqui no ponto 3, que é nos redimiu. Seção 1, a obra da redenção. Ponto 3, nos redimiu. Então é o resgate. E o que era isso naquele contexto? Redenção ou resgate significa comprar de volta. Significa liberação efetuada mediante pagamento de algum resgate. Ou seja, quando a Bíblia diz que nós temos a redenção, é porque em Cristo nós temos verdadeiramente essa redenção. Ou seja, é uma palavra que o apóstolo usou, que era muito significativa para aquela época de escravidão, era comum naquele tempo de Paulo. Quando os escravos eles eram libertos, e quando os escravos eram libertos, a isso se chamava redenção. Daí o apóstolo comparar a salvação com a situação de um escravo que estava debaixo de um domínio de um amo duro, um amo cruel. E esse escravo, por si só, ele não tinha condições de negociar a sua própria libertação. Então é por isso que quando a gente viu no verso 13 que ele nos transportou, o significado no grego diz que ele nos removeu. Porque por si só o escravo não tinha essas condições, não tinha essa capacidade de libertação. Prosseguindo com essa nossa ideia a respeito do resgate, nós vemos isso, por exemplo, no livro de Ruth. Você lembra muito bem, aqui da Bíblia, quando Boaz resgatou a herança do marido de Noemi, que ele havia morrido na terra de Moabe, ele resgatou em favor de Noemi. Isso está no livro de Ruth, capítulo 4, verso 4, diz assim: E eu resolvi informar-te disso e dizer-te: compra diante dos habitantes e diante dos anciãos do meu povo. Se hás de redimir, redime-a. E se não a houveres de redimir, declara-mo, para que o saiba, pois outro não há, senão tu, que a redima. E eu depois de ti. Então disse ele: eu a redimirei. Ele comprou aquela herdade, aquela posse, aquela terra e devolveu novamente. Ele resgatou. Esse é o sentido. Então, com este resgate, ele era realizado por meio de uma compra, era uma negociação. Comparando com a redenção por Cristo, é também uma compra. Cristo nos comprou. Já já nós vamos entender isso. Comprou de quem? Comprou como? Então, nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso parente mais próximo, apresentou-se como o resgatador. Alguém tinha que se apresentar como resgatador para comprar, para fazer aquele pagamento e libertar. Podia ser um escravo, uma pessoa, uma terra, a posse de algum objeto. No exemplo que nós vimos, tal como Boaz fez, para resgatar o nosso direito de propriedade que nós havíamos perdido em razão do pecado. De modo que hoje nós podemos herdar a vida eterna e tudo aquilo que se relaciona, que temos parte de Deus, por direito adquirido, não pelas nossas obras, mas pela obra praticada por Cristo. Então, assim como Boaz resgatou a propriedade para Noemi, que nós vimos em Ruth 4:4, Jesus nos resgatou como propriedade para Deus. Então, resgatar é o mesmo que comprar. Você já entendeu isso? Mas aí fica a pergunta: mas Jesus comprou? Então, se houve compra, ninguém compra sem dinheiro. Tem que dar algo de garantia. Vem a pergunta: qual foi o preço dessa compra que Jesus pagou? Eu quero ler alguns textos com você para que você possa entender isso aqui. Efésios, capítulo 1, o verso 7, ele diz assim: em quem temos a redenção, ou seja, a compra, o resgate, olha só, pelo sangue.
Então aí já dá para a gente entender, ter uma pista de que esse preço que Jesus pagou da redenção, olha, Efésios 1,7, em quem temos a redenção pelo sangue. Entretanto, a palavra sangue é uma referência não limitada ao fluido, como se o sangue tivesse alguma propriedade salvadora em sua química. Não é isso. Mas é uma expressão que aponta para a totalidade da obra expiatória de Cristo. A obra expiatória é a obra do sacrifício de Cristo, como um sacrifício que ele fez pelo pecado. Lendo agora todo o verso Efésios 1,7, em quem temos a redenção pelo sangue, a remissão das ofensas, segundo a riqueza da sua graça. Outro texto muito esclarecedor é Hebreus capítulo 9, verso 14, que diz assim: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. E um último texto aqui, 1 Pedro, capítulo 1, verso 19, mas diz assim: mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Então aí nós vemos uma resposta que o preço da nossa redenção, o pagamento do nosso resgate, da nossa compra para Deus, foi através da obra expiatória de Cristo. A moeda, se assim nós podemos classificar isso, foi o sangue de Cristo, o sangue de Jesus. Esclarecendo o termo expiação, para que você possa entender, a expiação refere-se ao ato originado, entenda bem, originado e finalizado em Deus, pelo qual um judeu crente, ele tinha de uma maneira provisória a culpa e a penalidade do seu pecado cobertas. E, além do mais, a santa justiça de Deus satisfeita. Como? Através da confissão do pecado e do merecimento da penalidade, quando da execução da sentença sobre o adequado animal. Então, no caso do Novo Testamento, quem era sacrificado? Era o judeu que pecava? Não. Havia como sombras do que haveria acontecer, representando Jesus, figuradamente, era um cordeiro, um animal sem mácula, ele era sacrificado. O pecador confessava seu pecado, colocando a mão sobre a cabeça daquele animal, como se fosse o sentido de transferir o seu pecado para ele. Então esse pecado era tipicamente transferido, e o crente via também como tipicando o sacrifício perfeito, único e definitivo do Cordeiro de Deus que viria e que veio para tirar o pecado do mundo. É o que o apóstolo João, ele diz no capítulo 1, no verso 29, que se dizia assim: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para que você entenda essa associação que era feita aí, e a expiação é a obra do sacrifício que Jesus fez. Pois bem, ao longo da história da igreja, houve várias tentativas de responder a pergunta. Nós já respondemos sobre sacrifício, qual foi o preço. Mas surge uma outra. A quem foi pago esse resgate? Isso não está aqui na nossa lição, é um acréscimo que nós trazemos aqui. Se bem que a Bíblia ela não trata isso. Não é o objetivo da Bíblia tratar sobre isso, a quem foi pago. Porque a Bíblia concentra-se apenas no alto preço da nossa redenção, que foi a vida do Filho de Deus, que foi a vida de Jesus. Entretanto, ao longo da história da igreja, muitas teorias surgiram a esse respeito. E eu vou apresentar 4 aqui para vocês de maneira bem resumida. Você pode depois pesquisar e aprofundar o seu estudo. Primeiro, uma teoria chamada teoria do resgate. Ela baseia-se na imagem de Jesus sendo oferecido como resgate por muitos. Isso está na Bíblia. Ela defende que o resgate que Cristo pagou para nos redimir, ele foi pago, entenda aqui, segundo essa teoria do resgate, foi pago a Satanás, em cujo reino se encontrava todas as pessoas devido ao pecado. Nós vemos aqui no verso 13 que ele nos tirou do poder das trevas.
Pois bem, essa visão ela foi sustentada por Orígenes, um teólogo de Alexandria que viveu no século II. E depois dele, por muitos outros ao longo da história da igreja. De acordo com esse ponto de vista da teoria do resgate, Jesus pagou o preço devido a Satanás pela humanidade, que antes da crucificação do Filho, era mantido na escravidão do diabo. Só esclarecendo que essa teoria, apesar de possuir benefício e apoio explícito bíblico, vendo Mateus 20, verso 28 e Marcos 10, 45, depois você pode consultar, ela teria esse apoio. Porém, o resgate afirmativamente, ele não foi pago a Satanás. Se assim fosse, seria Deus. Porque Satanás ele não tem nenhum direito contra o pecador. Portanto, a ele não precisa ser pago. Até mesmo porque ele nada possui seu por um ato legítimo e reconhecido por Deus. Diz a Bíblia que ele está julgado, está condenado e aguarda somente a hora do cumprimento. Uma segunda teoria é chamada teoria da substituição. Ela considera a expiação de Cristo, o sacrifício, como um sacrifício vicário e substitutivo, que satisfaz as exigências da justiça de Deus sobre o pecado. Através do seu sacrifício, Cristo pagou a penalidade do pecado do homem, trazendo perdão, imputando justiça e reconciliando o homem com Deus. Imputar é acreditar na conta de alguém. Se o pecado de Adão foi creditado na nossa conta, nós acreditamos, quando confiamos em Jesus, o pecado a ele. Diz a Bíblia que ele levou sobre si todos os nossos pecados. Quando nós cremos nele, a justiça que satisfez a Deus nos é colocada. Não é pelos nossos méritos, mas é pelo mérito de Jesus. Pois bem, muitos teólogos, respeitados até, se identificam com essa teoria, pois segundo eles seria a única distintamente cristã, é com a qual também nós nos identificamos. Eles lembram que desde o início da história da redenção, a substituição ela é enfatizada nas Escrituras. Eu já dei o exemplo do animal. Mas veja, em Gênesis, nós vemos a história de Adão e Eva que eles pecaram. Foi que Deus fez? Matou o animal para oferecer a eles roupa da pele desse animal. Também, além disso, Jesus, nós já vimos, João 1,29, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Portanto, acreditamos que essa teoria da substituição, ela cumpre a tipologia do sistema sacrificial da antiga aliança. Existe a teoria do exemplo, que ela possui pequenas variações da teoria do exemplo moral, ou a influência moral de Jesus. Esse modelo se concentra mais na vida de Jesus do que na crucificação ou na ressurreição. Entenda que essa teoria do mero exemplo moral, ela é muito criticada porque se ela se concentra somente na vida e não no sacrifício em si, da crucificação e na ressurreição, ela diminui a importância da divindade de Jesus, bem como a necessidade de que os pecados sejam perdoados. E por último, a teoria da satisfação. Essa é vista como a precursora da teoria da substituição penal. Ela foi desenvolvida por Anselmo, que argumenta que o pecado do homem pode falhar em render a Deus aquela conformidade à sua vontade, que as Escrituras racionais lhe devem. Insulta a honra de Deus e faz o ofensor responsável por uma satisfação. Embora a natureza de Deus impeça que seus propósitos sejam ou possam ser frustrados pela resistência da criatura que somos nós, sua justiça requer que ele não faça vista grossa para uma ofensa tão grande contra ele. Que o pecado ela é uma ofensa a Deus. Bom, assim nós fechamos a nossa primeira sessão da nossa lição 12, Cristo acima de tudo. A primeira sessão é a obra da redenção, onde nós vimos que Jesus nos libertou, que ele nos transportou, que ele nos redimiu. Nós vamos para a sessão 2 agora, que é a preeminência do Redentor. Redentor é aquele que resgata, você já sabe. Mas o que é preeminência? Aqui, a partir do verso 15 até o verso 18, nós vamos ler aqui, diz assim, Colossenses 1, a partir do 15. O qual é a imagem do Deus invisível,
o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele subsistem todas as coisas. Também ele é o cabeça do corpo da igreja. É o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Está aqui a palavrinha. Vou ler até o 19. Porque aprove a Deus que nele habitasse toda a plenitude. Aleluia. Que lindo esse trecho de Colossenses 15 a 18. Isso daqui, na verdade, talvez o apóstolo Paulo tivesse se inspirado. Claro que foi a inspiração divina do Espírito Santo, mas dentro do contexto, um hino de louvor a Deus, um hino de louvor a Jesus. Pois bem, então nós tínhamos falado a respeito do gnosticismo. Vou tomar uma água aqui. Então isso já foi explicado na lição número 10, como eu deixei claro, pelo pastor Felipe. Mas exatamente aqui, a partir desse verso 15, essas palavras também, elas não estão por acaso, elas estão justamente para combater esse mal dessa heresia que se infiltrou no meio da igreja de Colossos. Como eu já falei, não era uma heresia judaica, como aconteceu com os judaizantes lá na Galácia, que está escrito no livro dos Gálatas. Pois bem, o gnosticismo, ele vem do grego gnosis, que significa conhecimentos. Então, gnósticos ou gnosticismo é aquele que tem o conhecimento. Isso daí é um conjunto de correntes filosóficas religiosas, sincréticas, que chegaram a se infiltrar no meio do cristianismo nos primeiros séculos da nossa era, sendo que ele tem muitas vezes sido referenciado como alta teologia, olha, entre aspas, vindo a ser declarado depois como um pensamento herético, que de fato ele é. Bom, o que era que os gnósticos pensavam, como eles pensavam? Eles criam que toda a matéria era má, inclusive o corpo. Aí você já passa a entender que o apóstolo Paulo, aqui nesses versos de 15 a 19, ele está falando a respeito de Jesus, que era a imagem de Deus, e que nele todas as coisas subsistem, tudo foi por ele, através dele, para ele, e que ele sustenta todas as coisas. Como os gnósticos consideravam que a matéria era má, então Jesus não era essa pessoa. Como diz em João, que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então ele não era. Não podia ser. Por quê? Porque a matéria era má. O corpo era mau. Entenda isso daí. Então os gnósticos, eles acreditavam que na natureza humana há o princípio do dualismo. Ou seja, espírito e corpo, duas entidades separadas. Não só separadas, mas opostas. Para ele, como o pecado habitava somente na carne, era só um ato da carne, do corpo, e esse ato tornava o corpo, a carne, totalmente má. Então, partindo desse princípio, o corpo podia fazer tudo que lhe agradasse, podia viver dissolutamente, vivendo nos prazeres da carne. E, em contrapartida, o espírito era totalmente bom. Então, esse era o pensamento do gnosticismo. E junto com o gnosticismo tinha outra coisa chamada de docetismo, do grego dokeu, que significa parecer. Vai entendendo, gnosticismo, a carne é má, o corpo é má, a matéria é má, só o espírito que é bom. Então, Jesus não podia ter encarnado. E o docetismo, ele veio aqui, não só ele, mas olha, além do docetismo, tinha os ebionitas, os arianos, apolilarianos, nestorianos, eutiquianos. Tudo isso são teorias heréticas que surgiram naquela época. Mas o docetismo era como, Jesus se encarnou? Não é bem isso. Olha, dokeu no grego significa parecer. Ele parece, era como se Jesus fosse um fantasma, entenda bem.
os gnósticos diziam, não, olha, Jesus, se ele está em corpo, ele não pode ser Deus. Entenda, ele não pode ser Deus, porque ele está no corpo. E o corpo é má, então não é ele. O docetista, como vem da palavra dokeu no grego, que significa aparecer, Jesus está em corpo, mas não é um corpo, ele só aparece, é como se fosse um fantasma. E aí que Paulo escreveu não só essas epístolas, essa epístola aqui aos Colossenses, na qual nós estamos estudando, mas ele escreveu outras que são chamadas de epístolas pastorais. Elas se referem de forma explícita, voltada contra essa heresia do gnosticismo. Mas além dessa carta de Colossenses, Paulo escreveu, que são todo esse conjunto de cartas chamado cartas pastorais, nós temos 1ª e 2ª Timóteo, Tito, temos 1ª, 2ª, 3ª João e Judas, explicitamente contra o gnosticismo. Também o próprio Evangelho de João, João deixa claro, logo lá no capítulo 1, e o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, deixando bem claro isso. Então, de certa forma, era contra. O livro de Apocalipse, o livro de Efésios, então esses 3 últimos, João, Apocalipse e Efésios, eles aludem a respeito disso, mas especificamente é o livro de Colossenses, 1ª e 2ª Timóteo, Tito, 1ª, 2ª e 3ª João e Judas. Então aqui no capítulo 1, verso 15, diz assim, olha que maravilha, o qual, ele está se referindo a Jesus, o qual é a imagem do Deus invisível. Aleluia! Imagem do Deus invisível. A Bíblia diz que ninguém jamais viu a Deus. Então Deus é espírito. Importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então Deus é a imagem desse Deus. Hebreus 1,3 diz, ele é o resplendor da sua glória e a expressa imagem do seu ser. Entenda que não é simplesmente o corpo físico, mas é o caráter de Deus. São os atributos de Deus impressos, no grego eikon, a imagem, não é uma mera semelhança, é a imagem do caráter. Todos os atributos de Deus, eles estão aqui em Jesus, por isso que Hebreus 1,3 diz, é o resplendor da sua glória, e a expressa imagem do seu ser. Pois bem, então nós estamos na ponto 2, a seção 2 da nossa lição, a preeminência do Redentor, e o primeiro ponto dessa seção 2 é o 1, então ele é a preeminência em relação ao Pai. Então Cristo deve ser visto em primeiro lugar. Então, em primeiro lugar, quanto ao seu relacionamento com Deus. Nele, o Deus invisível torna-se visível. Em Deus, o Pai, torna-se visível em Deus, o Filho. Então, Cristo ele é essa manifestação e a revelação do Pai aos olhos dos homens. João 14, 9 fala daquele episódio que está começando com os discípulos e Filipe pergunta. Ele diz, olha, quem vê a mim vê o Pai. É muito claro. Colossenses 2, aqui o verso 9 diz assim, porque nele, referindo a Jesus, porque nele habita corporalmente, olha, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então todo o caráter, toda a soberania, todo o poder de Deus, o caráter de Deus, todos os atributos visíveis e invisíveis de Deus estão na pessoa de Jesus Cristo. Também aqui diz a preeminência do Redentor em relação ao Pai, que nós já vimos, mas ele diz a preeminência do Redentor em relação ao universo. Agora aqui nós vamos esclarecer o que é preeminência. O que é preeminência? Preeminência, aqui na Bíblia, que ela está usada aqui no verso 18, que diz assim, também ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio, o
primogênito dentre os mortos, para que em tudo, não sobra nada, ele tenha a preeminência. Então, se Jesus tem a preeminência em tudo, o que é a preeminência? Ele teve a preeminência em relação ao Pai, do relacionamento com ele. João 1 diz que o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, o verbo se fez carne. Então, esse relacionamento, ele é preeminente com o Pai. E com o universo, nós estamos vendo agora, vou já explicar, esclarecendo o que é a preeminência. No grego, a palavra usada aqui, ela significa proteu. Preeminência, então, significa ser o primeiro em posição ou primeiro em influência. O proteu vem da palavra protos, que significa principal no tempo, na ordem ou importância, como nós vimos aqui no verso 18 do capítulo 1 do livro de Colossenses. Por que que isso é importante, gente? Olha só, diz aqui no nosso ponto 2, da seção 2 da preeminência do Redentor, já vimos em relação ao Pai, mas em relação ao universo, um destaque aqui da lição é o primogênito de toda a criação. Então, preeminência, você sabe, aquele que tem a posição primeira em qualquer coisa, que vem antes de tudo. E aqui, interessante que no verso 18 diz que ele é o primogênito. Como também em outras partes da Bíblia, no verso 15 diz, o qual a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então, primogênito é aquele que nasce primeiro. Há um sentido geral, mas preste bem atenção. A palavra usada aqui na Bíblia, ela é a palavra prototokos, que significa primogênito. O significado do entendimento dessa palavra prototokos, que significa primogênito, é aquele que vem em primeiro, que vem em ordem, mas não necessariamente somente na ordem, mas principalmente pela importância, pela posição que ele tem. Então, quando se referem aqui a Jesus, que ele é o primogênito, não que ele foi gerado, entenda, porque há muitas heresias também que usam esse termo. Se Jesus é o primogênito, ele foi o primeiro gerado, o que, linguisticamente falando, não há apoio para que se diga isso biblicamente. Porque há uma outra palavra no grego, que inclusive essa outra palavra ela não está aqui na Bíblia, que é protokitizo. Nesse caso, protokitizo seria primeiro criado. Mas Jesus é primogênito pela sua importância, pela sua preeminência, não porque foi criado primeiro. Para que a gente entenda esse sentido de primogênito, que ele não é aquele que nasceu primeiro. Eu vou mostrar uma coisa interessante para vocês. Aqui no livro de Gênesis, no capítulo 41, nos versos 50 e 52, José está falando a respeito dos nomes dos seus filhos. José, aquele José do Egito, que foi governador do Egito, diz que é o primeiro filho, o seu primogênito, ele chamou Manassés. Está lá no verso 50, Gênesis 41, 50. Você pode conferir detalhadamente. No verso 52, mais para frente, ele vai dizer, e o segundo filho é Efraim. Então, quem era o primogênito aqui, por nascimento, de José, em Gênesis 41, 50 e 52, que era Manassés. Mas olha que coisa interessante aqui. Jeremias 31, 9. Deus falando a Israel, através do profeta Jeremias, ele diz assim, porque sou um pai para Israel. E, olha só quem? E Efraim, o meu primogênito. Mas espera aí, agora Gênesis 41, José disse que Efraim era o segundo. Mas vejam que para Deus, aqui em Jeremias 31, 9, está dizendo, porque sou o pai de Israel e Efraim, tomando uma água aqui,
E Efraim é o meu primogênito. Entendeu agora? Que o primogênito não necessariamente é aquele que nasceu primeiro. A palavra protoctizo, ela não está aqui na Bíblia. Está a palavra prototocos, que é primogênito, em importância. E aqui, para Deus, era Efraim. E olha só também mais um texto para a gente passar para outro ponto. Salmos 89, 27, se referindo a Davi, Deus diz: também o farei meu primogênito mais elevado do que os reis da terra. Você fica pensando, mas Davi não era primogênito, tinha muitos irmãos. Inclusive, quando o profeta Samuel foi na casa dele para ungir o próximo rei de Israel, Davi nem lá estava. Ele era um dos últimos. Estava cuidando das ovelhas no campo. E Deus disse: olha, Samuel, Deus não vê como homem, Deus vê o que está no coração. Pergunta se tem mais alguém. Deus sabia que tinha, mandaram chamar Davi. E Davi veio e se apresentou. Olha aqui para Deus, 89, Salmo 89, 27 diz: também o farei o meu primogênito, mais elevado do que os reis da terra. Então veja que Davi, ele não era nascido primeiro, mas em posição diante de Deus, ele era considerado como primogênito. Só para a gente entender, porque as heresias usam como se na palavra, na Bíblia, fosse a palavra protoctizo, primeiro criado, e não há essa palavra na Bíblia. Há na literatura grega, mas na Bíblia, a inspiração do Espírito Santo, a palavra é prototocos, primogênito, que é a posição de importância. Pois bem, então esclarecendo essa relação ao universo, da preeminência de Jesus em relação ao universo. O verso 16 e 17 diz assim: porque nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, é Jesus, as visíveis, ou seja, o material, e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, poderes, governo, tudo foi criado. Foi por ele e foi para ele. Então entenda que está bem explícito aqui que foi criado por ele e para ele. Todas as coisas por meio dele, por ele e foi para ele. Por isso ele tem esse título de primogênito de toda a criação. Então ele é o primogênito de toda a criação, todo ser está nele. Amém? Bom, esclarecendo mais, eu quero ler aqui uma coisa para você que está numa tradução de uma Bíblia que ela não é reconhecida canonicamente, porque se você for pegar aqui o livro de Apocalipse, diz assim, só vou ler para você, é o capítulo 22, o verso 18 e 19, diz assim: e eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro. Olha só, se alguém lhe acrescentar alguma coisa, colocar alguma coisa a mais, Deus lhe acrescentará as pragas que estão escritas neste livro. E olha que não são poucas, e nós estamos vivendo um período sombrio sobre a terra, a respeito desse coronavírus. Verso 19: e se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, olha, acrescentar não pode, tirar também não pode. Deus lhe tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão descritas neste livro. Você vai encontrar isso também em Deuteronômio 4:2, ele explica a respeito que não se pode tirar e não se pode acrescentar. Mas eu vou ler aqui, para que vocês entendam, a versão do Novo Mundo, que é usada pela organização chamada Torre de Vigia, ou popularmente Testemunhas de Jeová. Então, esse verso 16, que eu vou repetir a ler aqui, Colossenses 1,16 diz: porque nele foram criadas todas as coisas, no céu, na terra, visíveis e invisíveis, sejam trono, tal. Aí, olha só, aqui não tem as outras coisas,
Mas na Testemunha de Jeová, a tradução do Novo Mundo, ela diz assim: porque por meio dele todas as outras coisas. Diz aqui, na versão original, que todas as coisas. A palavra outra aqui ela não é usada. Nenhum resquício de manuscrito bíblico existe essa palavra outras aqui, nesse texto do versículo 16. Então, porque por meio dele, todas as coisas, a Bíblia diz, e eles acrescentaram aqui, porque por meio dele, todas as outras coisas. Aí foram criadas nos céus e na terra, tá certo? As coisas visíveis e invisíveis, não importa se são tronos, senhorios, governos, autoridades. Aí diz, todas as coisas foram criadas, e eles acrescentaram de novo, todas outras coisas foram criadas. Através dele, para ele, além disso, ele é antes de todas coisas. Aí eles acrescentaram, ele é antes de todas outras coisas. E por meio dele, todas, eles acrescentaram de novo, as outras coisas, mas o certo é todas coisas foram feitas para existir. Então, para que você entender, há no grego duas palavras para outras, que é allos e héteros. Nos manuscritos bíblicos não há nem uma palavra dessa usada. Não se usa allos e nem se usa heteros. Então a palavra outro aqui ela foi acrescentada. Ela foi colocada propositalmente. Por que que foi, gente? Que é para falar que Jesus, ele foi o primeiro criado, que ele foi outra coisa, que ele é outra pessoa que não Deus. Saque, entenda e perceba. O ponto C, em relação ao universo, diz que a substância, a subsistência, na verdade, Jesus é a subsistência de todas as coisas. Está aqui o 17, verso 17, 1:17. Ele é antes de todas as coisas, e nele subsistem todas as coisas. Ele é antes. Quando se apresentou, Moisés falou para ele lá na sarça, quando Deus falou para Moisés na sarça, para ir lá libertar o povo do faraó, quem eu digo que me enviou? Diga, o eu sou. Jesus, quando veio aqui, se identificou com esse eu sou. Ele disse, eu sou. Eu sou antes de Abraão. Eu sou o eu sou. Então, Jesus é essa pessoa. Então, Cristo ele não é apenas o Criador, como diz aqui, ele é o Criador. Mas também, ele é aquele que criou, em que todas essas coisas, elas subsistem, elas são sustentadas. Entenda que Deus, Jesus criou o mundo, mas não deixou o mundo abandonado. Que algumas pessoas pensam, não, Deus criou o mundo e deixou aí. E ele pode até interferir no final, mas as coisas estão jogadas, cada um faz o que quer. As coisas são assim porque são. Não é isso, não. Hebreus 1:3 diz, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Então Jesus permanece no controle dos acontecimentos. O apóstolo João, lá no livro de Apocalipse, no capítulo 4, quando ele teve a visão celestial, ele diz que ele entrou num palácio, no palácio tinha uma sala, na sala tinha um trono, e nesse trono tinha alguém sentado. E é esse que controla todas as coisas, é esse que controla todos os acontecimentos, esse que sustenta tudo no mundo, onde todas as coisas subsistem, como está aqui no verso 17. Amém? Bom, Colossenses para hoje, para você que está assistindo no vídeo agora pela primeira vez, é uma reflexão que nós fazemos sobre o nosso estudo. Muitos cristãos dos nossos dias pensam em Cristo como Senhor da própria vida, sem compreender que, atenção, Ele é o Senhor do universo. Tem uma canção que eu gosto muito do PG, que seja meu universo, não quero dar-te mais um pouco do meu tempo. Ouça essa canção e pense nisso daí. É maravilhosa essa canção. Essa compreensão de que Jesus é só o Senhor de algumas coisas, que Ele não é o Senhor do universo, que não controla, ela é uma compreensão limitada acerca de Cristo e também reduz o testemunho sobre o poder do seu caráter. Então reflita sobre o uso desse conhecimento
para falar a respeito da glória do Filho de Deus, que é Jesus. Bom, a sessão que nós estamos aqui é a preeminência do Redentor, já vimos em relação ao Pai, no relacionamento dele, em relação ao universo, onde todas as coisas subsistem pelo seu poder, e a preeminência dele em relação à igreja. Diz a Bíblia que a igreja é o corpo de Cristo. Então, Jesus é o cabeça do corpo, está aqui no verso 18. Também, ele é a cabeça do corpo da igreja. Cabeça é autoridade, significa autoridade. Então ele é a autoridade da igreja. Você vê que um corpo sem uma cabeça não vai para lugar nenhum, porque todos os comandos estão aqui na cabeça. Então tem até aquele ditado simples que quando a cabeça não pensa, o corpo padece. Mas graças a Deus que a nossa cabeça é soberana em tudo. A nossa cabeça é Jesus. E o corpo somos nós, a igreja invisível de Deus. Todos aqueles que creem no Senhor Jesus espalhado pelo mundo afora. Então ele que controla tudo a respeito da igreja. Então ele é o cabeça da igreja. Também em relação à igreja, ele é o princípio e o primogênito dos mortos. Em relação a isso, você pode consultar Efésios 1:4 e 2 Coríntios 5:17, que as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo, então nós somos nova criatura em Cristo. Aleluia! Também, em relação à igreja, em todas as coisas, ele tem a primazia. Diz no verso 18, para que em tudo tenha a preeminência, tenha o primeiro lugar, tenha a primazia. Diz que a Bíblia diz que qualquer coisa que a gente faça, posso até fazer para o irmão, posso até fazer para uma pessoa desconhecida, mas eu tenho que fazer como se eu fizesse para Deus. Esse é o princípio, porque é isso que é fazer, ele ter a primazia na nossa vida. E por último, em relação à igreja, nele reside toda a plenitude da divindade. Nele reside toda a plenitude da divindade. Então Jesus é Deus. Ele é, como profetizado, o Emanuel. Ele é o Deus conosco, onde habita, como diz aqui, capítulo 2 do Colossenses, verso 9, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Pois bem, Colossenses para hoje mais uma reflexão. Se em todas as coisas Jesus Cristo tem a primazia, tem o primeiro lugar, faço uma pergunta para você. Será que ele tem a primazia na sua vida? Pense nisso daí. Ou o que devo fazer para que essa seja uma realidade em mim? Para que essa seja uma realidade. Você pense nisso. Pense se Jesus tem a primazia na sua vida. Se não tem, pense. Como é que você pode tornar isso realidade na sua vida? Para concluir a nossa aula, nós estamos vendo aqui a nossa aula, lição 12, Cristo acima de tudo. 2 sessões. Na primeira sessão, nós vimos a obra da redenção. Vimos que na obra da redenção, que Jesus nos libertou, nos tirou das trevas, que Jesus nos transportou, nos tirou de um lugar, nos colocou no outro e nos redimiu. Ele nos comprou, nos pagou um alto preço que foi o seu sangue. Na segunda sessão, a preeminência de Cristo, que Jesus tem a primazia em tudo. Tem a primazia em relação ao relacionamento com o Pai. Ele tem a primazia em relação ao universo, porque foi nele, por ele e para ele que todas as coisas foram criadas, nele subsistem todas as coisas, ele sustenta pelo poder da sua glória, pelo poder da sua palavra. E também em relação à igreja, que ele é o cabeça da igreja. Concluindo de forma geral, a obra da nossa redenção ela foi completa. Entenda que o que Jesus pagou o alto preço no seu sacrifício expiatório, ele nos redimiu. Ele disse na cruz, está consumado. Está completa a obra. Nós, eu, você, nós não podemos fazer nada para acrescentar algo à obra de Jesus. Ela foi completa.
Diz Hebreus que Jesus se entregou de uma vez por todas, uma vez para sempre. Então não tente querer acrescentar nada à graça de Deus para que você possa obter a salvação. Você já obteve o amor de Deus. Romanos 5,8 diz que Deus dá prova do seu amor pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Foi isso que Jesus fez. Ele nos substituiu na cruz e pagou o preço da nossa redenção. Ele nos comprou com o seu sangue. Foi uma compra definitiva, paga tudo. Diz a Bíblia que todo escrito de dívida que havia contra nós, ele foi rasgado, ele foi cancelado. Isso é a obra da redenção completa de Jesus. Também Jesus é o Senhor do universo. Todo o universo ele está sustentado pelo poder da sua palavra, pelo poder da sua glória. Jesus é o Senhor da igreja, ele é o cabeça, ele que dirige, é ele que comanda. E assim nós devemos, como corpo de Cristo, obedecê-lo, seguir no seu caminho, seguir nos seus conselhos. E por último, Jesus Cristo é o Senhor de cada um de nós. Como dizia o apóstolo Paulo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Que isso seja uma realidade para mim, que seja uma realidade para você também, é o nosso desejo. Pai, nós queremos te glorificar, exaltar o teu nome, reconhecendo que o Senhor é Deus, que o Senhor é soberano sobre todo o universo, que o Senhor é soberano sobre a nossa vida, que o Senhor é soberano sobre a tua igreja. Tudo no mundo, tudo no universo está no controle das tuas mãos, está no controle da tua palavra. É assim que nós te bendizemos orando, para que nós possamos ter o entendimento, para que nós possamos ter a iluminação da palavra revelada do Senhor na qual meditamos hoje, para que isso seja verdade no nosso coração, para que isso seja verdade na nossa mente. É assim, Pai, que nós oramos, te bendizendo e te louvando, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém.